O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos em 1994, após o suicídio de um jovem de 17 anos que tinha um carro muito querido, que era um Mustang amarelo, e os pais dele lançaram essa campanha como forma de combater o suicídio e favorecer a necessidade de falar sobre o tema. E escolheram a cor amarela em homenagem ao zelo que ele tinha por esse carro que ele gostava. No Brasil, a campanha teve início em 2015 através do Centro de Valorização da Vida, que é o centro de apoio às pessoas com ideação suicida. Hoje é uma referência no combate, ao suicídio. E essa campanha busca trazer o diálogo sobre o suicídio para a sociedade, favorecendo para que a gente passe a tratar o tema com a seriedade que ele merece, e mais, conscientizando a população da importância de prevenir o suicídio. Inclusive hoje, o dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E como surgiu essa preocupação com o suicídio? A preocupação surgiu, Gonçalves, com o aumento do número de casos no mundo inteiro e com o espaço que o tema foi ocupando na mídia. Antes era praticamente proibido falar em suicídio, né? À medida em que a população foi se abrindo para falar desse assunto e os serviços de saúde mental foram ampliados, foram ganhando espaços, o suicídio foi mais difundido. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, nos traz um dado importante no relatório de 2019, em que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. Já imaginou? Fazendo uma conta rápida, quantas pessoas em um dia morrem por suicídio? São 2.160 vidas. Hoje existem especialistas em suicidologia, como forma de olhar para isso como um caso de saúde pública mesmo, inclusive, a gente não fala só em prevenção do suicídio, a gente fala também em pós-venção ao suicídio, que é tratar das pessoas enlutadas que ficam a partir da perda de um ente querido por suicídio, porque a pessoa que morre por suicídio, ela impacta muitas outras. Impacta as famílias, os amigos, as pessoas em seu redor. Então, é importante hoje a gente até falar em prevenção e pós-venção do suicídio. E por que alguém vem a cometer um suicídio? Por que alguém tira a sua própria vida? O que leva a isso, doutora? O suicídio é multifatorial. Existem aspectos psicológicos que podem predispor mais a pessoa ao suicídio, que são o grupo de pessoas portadoras de transtornos mentais diversos. Existem as situações de crise pós-trauma em geral, como morte, perdas de emprego, fins de relacionamento. Outro fator de risco é o abuso de álcool e outras drogas, que são associados também às crises existenciais. E aí, diante de um ato impulsivo, a pessoa pode vir a cometer o suicídio. A depressão, que está intrinsecamente associada aos transtornos mentais também. Mas a depressão por si só, ela não é suficiente para provocar todos os casos de suicídio. Uma pessoa que comete suicídio não significa que ela tinha depressão, mas a depressão também está incluída aí. Ou seja, são multicausas, não existe uma causa específica, e varia de pessoa para pessoa, Caso a caso precisa ser avaliado. Doutora, tem alguma doença que provoca na pessoa essa perda da vontade de viver? Olha, Gonçalves, o suicídio é considerado um ato que é construído ao longo do tempo. E varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas precisa de um tempo curto para construir a ideia, para outras pessoas é construída ao longo de uma vida inteira, Como eu falei antes, são diversas as causas. Não existe uma causa específica. Uma psicóloga suicidologista, Karina Fukumitsu, ela traz uma teoria importante, de que o suicídio é resultado do processo de morrência. Ela diz que a pessoa vai passando por momentos difíceis, por crises de existência, por adoecimentos emocionais, que podem fazê-la perceber um rompimento com a vida, levando-a à tentativa de suicídio e, por fim, até a consumação do ato. A Associação Brasileira de Psiquiatria nos traz 4 Ds
como os motivos centrais que podem levar ao cometimento de suicídio, que é a depressão, o desespero, a desesperança e desamparo. E se formos pensar ao longo de nossas vidas, quem de nós não já passou, né, por uma dessas situações? De se perceber deprimido, de se perceber desesperançado, desamparado, desesperado numa situação de crise. Essa pergunta serve para pensarmos no tanto de motivos que podem levar ao suicídio e na importância de combatê-lo também. E aí, trazendo essa reflexão para o momento atual, né, momento de pandemia, se percebeu um aumento, inclusive, no número de adoecimentos emocionais, né, de transtornos emocionais, e que tem levado as pessoas muito mais aos consultórios médicos, né? Muito mais a sintomas de depressão, de ansiedade. Enfim, a gente está passando por crises, e quantas histórias de suicídio ao longo, né, dessa pandemia no mundo inteiro a gente também não ouviu, né? É importante ouvir, falar sobre suicídio com atenção, né? E inclusive dá uma certa afetividade ao tema, porque a pessoa que fala em suicídio, Gonçalves, ela não está falando que ela quer morrer, ela quer pôr fim a uma dor que só ela sabe, né, o quanto é forte, o quanto é importante, né? Então, se você ouvir alguém falar em suicídio, né, que pensou em cometer suicídio, enfim, dá atenção, né? Não minimiza não, porque essa pessoa está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda. Então a gente precisa estar um pouco mais atento a isso. A doutora encerrou aí com a pessoa pedindo socorro, pedindo ajuda. E onde é que entra a psicologia nisso aí? A psicologia entra em diversos aspectos. A psicologia entra na prevenção, seja no consultório, nos serviços públicos, nas escolas, nas empresas. Né? Conhecer e investigar as causas psicológicas é fundamental. O profissional precisa ter um olhar bastante atento, voltado para as dores do seu cliente. Muitas pessoas nem conseguem lidar sozinha com isso e muitas vezes têm dificuldade até de falar sobre suas tristezas, sobre suas crises, e não conseguem até falar a palavra suicídio. A psicologia entra para acolher a dor do outro, para instruir a rede de apoio também do cliente, porque quem está perto muitas vezes também não sabe lidar com isso. Então a escuta ativa ajuda a prevenir o suicídio. Escuta ativa significa estar presente e perceber aquela pessoa que está lá te pedindo ajuda, né? A psicologia entra no apoio emocional e o uso de recursos terapêuticos que fortaleçam o potencial de enfrentamento da crise, para que o cliente perceba as possibilidades em sua volta. Então, trabalhar em parceria com psiquiatria também é importante, embora eu precise ressaltar aqui que a medicação às vezes é necessária, né? Mas por si só ela não equivale a um tratamento completo para a pessoa que está em sofrimento. Ao contrário, o uso inadequado da medicação indiscriminado pode resultar em graves consequências à saúde dos pacientes. Então, é importante a gente também falar na necessidade da pessoa não fazer automedicação. Procure um profissional especializado, né? Daí vem a importância da psicoterapia, do acesso aos serviços públicos de saúde mental, porque a gente precisa pensar que a psicologia deve estar acessível a todas as camadas sociais. Enfim, o papel da psicologia é acolher e ressignificar esses sofrimentos a partir do entendimento de como são produzidos os sofrimentos nas instâncias sociais, históricas e culturais também, sempre em diálogo com outros campos do saber. Eu ressalto que o psicólogo não está só, o trabalho é multiprofissional, isso é super importante. Qual o tratamento que se pode dar a uma pessoa para que evite que ela tire a sua própria vida? Eu penso, Gonçalves, ao longo da minha trajetória como psicóloga clínica, que os dois melhores tratamentos para prevenir o suicídio são complementares. Um é a fala e o outro é a escuta. É preciso que a pessoa em sofrimento reconheça a importância de falar sobre o seu sofrimento.
Dizer que não está bem, aceitar que nós, seres humanos, temos limitações e que é possível cuidar dessas limitações. E para quem está perto de quem sofre com a ideação suicida, a melhor maneira de cuidar, de ajudar, de acolher, é escutando. A maior parte das pessoas que cometeram suicídio passaram por momentos variados de isolamento, que muitos foram provocados por intensa dor psíquica e pela dificuldade de lidar com situações de crise que fugiram do controle dela. Então, por isso, observar melhor quem está ao redor, escutar com sensibilidade, sem julgamento, sem minimizar os problemas que a outra pessoa traz, sem desfavorecer as dúvidas que as pessoas em sofrimento colocam também. É importante a gente prevenir o suicídio através da fala, através do diálogo. E não deixar que esse diálogo ele aconteça somente no Setembro Amarelo, só no mês de setembro, porque, como eu falei lá no início, o suicídio acontece todos os dias. É pensar no número de pessoas que cometem suicídio todos os dias. Então a gente precisa trazer esse tema, no tom de importância que ele tem, até como um caso de saúde pública, para que a gente possa favorecer o prolongamento da vida e a prevenção do suicídio, o cuidado com as pessoas. Eu friso novamente que a gente está passando por um momento de muita dificuldade mundial. É uma crise coletiva que a gente está enfrentando. E olhar para isso com sensibilidade, para o coletivo, para quem está do teu lado, se dando a oportunidade de falar também de suas angústias, é fundamental para que a gente encare os momentos difíceis, para que a gente supere eles também. Ok, doutora Vanessa, muito obrigado, doutora. A gente conversa com psicóloga, a gente sente uma tranquilidade, uma paz, uma calma, não é verdade? Isso é quase de todos os profissionais. A mesma coisa você conversar com um espírita. É uma religião também que o pessoal fala assim com muita tranquilidade, com muita paz. E é o caso de conversar com um psicólogo. Doutora Vanessa Farias, ela atende, é psicóloga sócia do Núcleo Psi, que fica ali no Empresarial 286, na Avenida Severino Pinheiro, ali ao lado da Previdência, ao lado do INSS. Ela atua como psicóloga clínica e hospitalar e em situações de crise e de luto também. Queremos agradecer de coração, doutora Vanessa Farias.